Olá, meu nome é Débora, eu sou pediatra do Núcleo de Teleconsultores do Telesaúde Goiás e hoje eu vou responder a pergunta: quais exames de rotina devem ser solicitados para a população pediátrica? Para a gente responder isso, antes eu gostaria de trazer uma visão sobre a prevenção secundária e a prevenção quaternária. Por quê? A prevenção secundária, ela consiste em um conjunto de medidas utilizadas para a gente detectar um problema de saúde no estágio inicial. Muitas vezes no estágio subclínico, isso é feito em indivíduos ou em populações, para a gente facilitar diagnósticos precoces e rastreamento populacional. Já a prevenção quaternária é um conjunto de ações realizadas com o objetivo da gente evitar dano relacionado seja a intervenções médicas ou intervenções de outros profissionais de saúde. Por que eu coloquei isso aqui? Quando a gente coloca esses conceitos, a gente entende que para pensar em exames para criança, a gente tem que pesar o que vai nos dar um diagnóstico e uma intervenção precoce e o que será um comportamento ou uma medida iatrogênica para essas crianças. Então, partindo dessa visão inicial do que é uma prevenção secundária, do que é uma prevenção quaternária, quais são os exames que toda criança deve fazer? A gente vai fazer exames que têm o potencial de reduzir a morbimortalidade na criança. Então, esses exames, eles estão aqui dentro das triagens neonatais. A primeira delas é a triagem neonatal metabólica. Ela é uma estratégia fundamental na diminuição da morbimortalidade infantil, pois é possível detectar doenças antes mesmo que os sintomas apareçam. Na triagem metabólica, a gente tinha até 2021 6 doenças testadas de forma obrigatória. Ali em 2021, foi aprovado um projeto de lei de expansão dessa testagem para mais de 50 doenças, incluindo ali erros inatos do metabolismo, doenças lisossômicas, defeitos genéticos e até algumas imunodeficiências primárias, entre outras condições. A gente tem também a triagem auditiva neonatal, mais conhecida como teste da orelhinha, que é feito a partir das emissões otoacústicas. E esse exame, a partir do momento que a gente tem uma doença suspeita, a criança vai ser encaminhada para uma avaliação otológica e audiológica completa. O teste do reflexo vermelho, que é o mais conhecido como teste do olhinho, é uma triagem oftalmológica e ela é feita para identificar casos precoces de cegueira, como a catarata congênita, retinoblastoma e outras alterações. Quando esse exame não foi feito na maternidade, ele pode ser feito na primeira consulta de acompanhamento do RN e depois disso pode ainda ser repetido nas consultas subsequentes da puericultura, tá? Por último, não menos importante, a gente tem aqui a triagem neonatal para cardiopatia congênita crítica, mais conhecido como teste do coraçãozinho. Este vai ser um exame que ele também, a partir do momento que é suspeita a alteração, a criança vai ter o exame repetido e depois, se necessário, feito um ecocardiograma para identificar a alteração estrutural. Nesse exame, a gente quer identificar as doenças cardíacas que, se não identificadas nas primeiras horas de vida, a gente pode evoluir com choque, hipóxia e até óbito precoce. Então, essas crianças precisam ser identificadas para o pronto encaminhamento para o tratamento adequado. Tá bom? Então, a partir disso, a gente tem uma ideia do que é importante para a gente não deixar de fazer para essas crianças. Depois disso, a gente vai ter recomendações que elas vão variar entre as sociedades médicas. A gente não tem nenhum estudo bem delineado que indique a necessidade da realização de qualquer exame laboratorial numa criança que esteja saudável, assintomática, crescendo e se desenvolvendo bem. Então, a gente não tem nenhum estudo ali com a evidência científica A, por exemplo, mas a gente tem recomendações de sociedade, como eu trago aqui a recomendação da Academia Americana de Pediatria. Eles sugerem que para crianças, mesmo sem fatores de risco, entre 9 e 12 meses, fazer uma triagem para anemia, que pode compor o hemograma e outros perfis de ferro, como a ferritina e ainda a contagem de reticulócitos. E aos 9 e 10 anos, essa sociedade sugere a realização de perfil lipídico para todas as crianças, independente de fatores de risco. E ressalta que em grupos de risco, a partir dos 24 meses, a gente pode fazer triagem de perfil lipídico. Quem que são esses grupos de risco? Obesos,
aqueles com histórico familiar de hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia ou doença cardiovascular precoce, antes de 55 anos em familiares de primeiro grau. E para adolescentes, eles sugerem uma triagem para anemia anual a partir de fatores de risco como perda menstrual significativa, atividade física em níveis competitivos ou dietas com múltiplas restrições. Lembrando aqui que o Ministério da Saúde vai concordar com essa triagem para anemia nas crianças de alto risco, que são aquelas com prematuridade, baixo peso ao nascer, aquelas em alimentação artificial ou com baixo nível socioeconômico, porque a gente sabe aqui que determinar a hemoglobina e o hematócrito nessa fase pode ser uma boa triagem para anemia, que é presente em mais de 70% dessa população de alto risco, tá? Então aqui, o que a gente ressalta? Quando a gente traz as informações que são concordantes, a gente fala sobre o rastreamento dessa população. Então, o que é mais eficiente, né? É a gente conhecer a nossa população e lidar com a prevenção. Então, a gente fala em ter consultas frequentes, conforme as preconizadas pelo caderno de atenção primária do Ministério da Saúde, possibilita que a gente identifique os momentos de realmente solicitar exames diagnósticos e não exames de triagem para essas crianças. E ainda conhecendo a família, o ambiente doméstico e a comunidade, a gente pode fomentar melhorias para a gente trazer um impacto mais positivo do que aquele de solicitações de exames. Voltando no que a gente tange ali na prevenção quaternária, eu trago aqui quais são alguns prejuízos assistenciais de coletas inadequadas. Primeiro, que na população pediátrica a gente tem índices maiores de dificuldade de coleta e menor expertise dos profissionais nessa coleta. Isso pode gerar amostras inadequadas e, por conseguinte, repetições inadequadas de exame. A gente tem aqui também um aumento da demanda por consultas sem queixas. Então, o paciente não tem queixa e vai com essa ideia de uma necessidade obrigatória de um check-up ou de um exame de rotina para essas crianças. A gente pode incorrer ainda em interpretação equivocadas de resultados quando se avalia um exame de uma criança no valor de referência de um adulto e, com isso, levar a gastos inadequados de recursos e encaminhamentos inapropriados para aquela criança. Então, aqui, só para a gente ressaltar esse foco nesse acompanhamento, eu coloco aqui para a gente ter em mente quais são os momentos de consulta recomendada para a criança e o adolescente. Então, a gente vai ter aquela consulta dos primeiros 7 dias de vida e depois vamos repetir no primeiro, segundo, quarto, sexto, nono e 12º mês, depois no 18º, no 24º mês, depois disso vamos fazer anualmente. Caso essas crianças não tenham novas necessidades, a gente pode apenas seguir acompanhando o crescimento, desenvolvimento e criando os vínculos com essas famílias. As nossas referências foram retiradas do caderno de atenção primária do Ministério da Saúde, 29ª edição, última edição de 2021, e também dos guidelines da Academia Americana de Pediatria da 4ª edição. Se vocês tiverem outras dúvidas acerca desse tema ou de outros temas, entre em contato conosco a partir da nossa plataforma do Telesaúde Goiás. Obrigada.